Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Estarei disponibilizando em breve um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também com os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso. Beleza? E também já estão disponíveis alguns cursos com vídeo aula e mais o PDF utilizado nas aulas, organizados em módulos na plataforma da Hotmart. Esses cursos são direcionados para alguns cargos. Eu tenho um curso para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também tenho um curso com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, secretário escolar e também psicopedagogo, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e você também pode entrar em contato comigo através do Instagram, do meu Instagram, @ensinaemação, para poder tirar dúvidas, e também lá no Instagram, na bio, também tem os links, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! E vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba, falando sobre estágio probatório. Bom, o estágio probatório é um período em que o servidor público que prestou concurso público, foi aprovado, convocado, nomeado, esse servidor público, ele passa por um período de 3 anos de efetivo exercício, em que ele é avaliado, e uma vez que ele completa esses 3 anos de efetivo exercício, uma vez aprovado nesse estágio probatório, ele atinge a estabilidade, que é o que todo mundo deseja, né? A estabilidade é a segurança que ele tem, que dificilmente ele será demitido, tá? Para ser demitido tem que passar por todo um trâmite. Então isso dá uma segurança ao servidor público que pode se manifestar, pode se expressar, sem esse medo de ser demitido. Então, aqui no Estatuto dos Servidores de Mangaratiba é dito que são 2 anos, são 24 meses de estágio probatório, porque está desatualizado, tá, gente? Na verdade, são 36 meses, são 3 anos, tá? São 3 anos. Pode perguntar para qualquer servidor de Mangaratiba que vai te falar que na prática são 3 anos, qualquer lugar são 3 anos, tá, gente? Onde que a gente encontra essa informação? Na Constituição Federal, então não tem erro, tá? A Constituição Federal nos fala que são 3 anos, então você não precisa ter medo. São 3 anos de efetivo exercício, ok? Se cair na sua prova, tem que cair com 3 anos. Se cair a 24 meses, você vai recorrer, porque não é possível, tá? Se um elaborador de questão cobrar dessa forma, ele não teve o cuidado, tá? Ele não tá atento, não teve esse cuidado, deixou, copiou e colou. E aí, claro que vocês vão recorrer e claro que vocês vão ter isso deferido. E o que será observado durante esses 3 anos em relação a esse servidor? Assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. Assiduidade, se ele está comparecendo ao serviço. Disciplina, se ele está agindo ali de forma disciplinada, de acordo com a hierarquia. Produtividade, se ele está gerando bons resultados. Responsabilidade, se ele está sendo responsável, se ele está agindo conforme o esperado, com lealdade às normas legais. E isso costuma cair em prova, tá? Tanto o período do estágio probatório, quanto os requisitos do estágio probatório, ok? Bom, o chefe imediato do funcionário em estágio probatório informará a seu respeito reservadamente 60 dias antes do término do período ao órgão de pessoal com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior. Então, a chefia imediata desse servidor que está ainda em estágio probatório, ele vai informar ao órgão de pessoal reservadamente 60 dias antes de finalizar esse período de estágio probatório, se esse servidor atendeu ou não aos requisitos. Se o parecer for contrário à permanência do funcionário, tem que dar conhecimento a ele para que ele apresente defesa por escrito no prazo de 10 dias. Se por acaso, né, for contrário, dizendo que ele não atendeu a esses requisitos, ele tem que ter ciência disso e para ele poder se manifestar, para ele poder se defender. E ele se defende no prazo de 10 dias. Vamos falar do tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço ele será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando, né, um ano como tendo 365 dias. E quais as situações, quais ausências são consideradas como de efetivo exercício? Os afastamentos que você não está ali, no serviço, mas é como se você estivesse, para todos os efeitos. Bom, férias, tá? Então, férias é considerado como de efetivo exercício.
Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital. Então, você está em exercício em um cargo comissionado, aquele cargo de livre nomeação e exoneração, lembra? Aquele cargo de confiança, de direção, chefia ou assessoramento. Está em exercício desse cargo numa entidade federal, estadual ou no próprio município. Durante o exercício desse cargo em comissão, esse tempo que você ficou em exercício é considerado. Você ficou afastado porque você estava em exercício desse cargo de direção, chefia e assessoramento. Então, esse afastamento por conta dessa razão é considerado como de efetivo exercício. Também a participação em programas de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal. Então, você estava afastado por quê? Porque você estava ali recebendo um treinamento. O treinamento esse autorizado pelo órgão ou repartição municipal. Um treinamento para você ficar melhor qualificado para poder exercer as suas atividades. E aí, nesse caso, o tempo que você ficou afastado se qualificando é considerado como de efetivo exercício. Também desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou de distrito federal, exceto para promoção por merecimento. Bom, você se candidatou a um cargo, por exemplo, um cargo de vereador, você foi eleito, você é servidor de Mangaratiba, você foi eleito a vereador. Enquanto você estiver ali no mandato de vereador, você não está conseguindo compatibilizar os horários, então você ficou ali integralmente no mandato de vereador, ficou ali em licença como servidor municipal de Mangaratiba. O tempo que você está no mandato de vereador e afastado por conta disso é considerado como de efetivo exercício, exceto para promoção por merecimento. Então, se você for tentar uma promoção para melhorar seus vencimentos, enfim, esse tempo não vai ser contabilizado para fim de promoção por merecimento. Também júri e outros serviços obrigatórios, por lei, também são considerados como de efetivo exercício. E licenças previstas no inciso 5º, 6º, 8º e 9º do artigo 83. A gente ainda vai estudar as licenças, tá? Mas as licenças do inciso 5º é a licença para o serviço militar, do inciso 6º é a licença para atividade política, do inciso 8º é a licença para desempenho de mandato classista e do inciso 9º é a licença prêmio. Então, essas 4 licenças, tá? Licença para serviço militar, para atividade política, para desempenho de mandato classista e licença prêmio, elas, enquanto você estiver licenciado nessas situações, é como se você estivesse trabalhando, conta como de efetivo exercício. Vamos falar de vacância agora. Vacância também é outro assunto bastante cobrado em concurso, tá? Assim como provimento, vacância também é bastante cobrado. Vacância é o contrário de provimento. Provimento é preencher um cargo, vacância é tornar um cargo vago. Bom, como é que você torna um cargo vago? Decorre de algumas situações: a exoneração, a demissão, promoção, acesso, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Bom, temos aqui algumas situações que foram revogadas pela Lei 8.112, eu sempre falo isso, mas como esses estatutos, eles estão desatualizados, ainda aparecem aqui, tem as emendas, mas ainda assim tem algumas informações desatualizadas aqui. Por exemplo, o acesso não deveria estar aqui, tá? O acesso foi revogado pela Lei 8.112, não tem mais nada a ver, o acesso está aqui, não deve ser cobrado na prova de vocês. Ah, mas às vezes acontece de ser, como eu falei, às vezes o elaborador não está atento, ele só copia e cola, tá? E é lamentável isso, a gente sabe que é lamentável isso, mas pode acontecer, tá? Eu vou falar brevemente do acesso para vocês, tá, gente? Só por desencargo de consciência, mas não deveria ser cobrado isso na prova de vocês, ok? Vamos começar pela exoneração. A exoneração, ela vai acontecer de 2 formas: a pedido do próprio funcionário ou de ofício. A pedido, o próprio funcionário deseja exonerar, ele passou no outro concurso público melhor, um cargo que ele não pode acumular, por exemplo, ou ele não deseja acumular, e aí ele abre mão daquele outro cargo que ele já tinha, e aí ele exonera, tá? Então, a pedido. Ou de ofício. Aí, de ofício não é ele que decide, de ofício é de acordo com a administração pública, no interesse da administração pública. Tá? Então, a exoneração de ofício acontece quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou seja, o servidor não cumpriu com os requisitos do estágio probatório, aqueles requisitos que nós estudamos, e aí ele é exonerado, ele não é demitido, percebam, ele é exonerado. Quando, por decorrência do prazo, for extinta a disponibilidade, ele coloca aqui mais uma situação, normalmente essa situação não aparece nos estatutos, tá? Mas ele coloca uma situação em que
a disponibilidade ela se torna extinta, ela deixa de existir. Disponibilidade é quando o servidor ele fica ali disponível porque o cargo dele, por exemplo, deixou de existir, e aí ele fica em disponibilidade, fica esperando a administração pública aproveitá-lo em algum cargo, tá? E aí, por decorrência do prazo, ficou extinta a disponibilidade. E aí, nesse caso, ele é exonerado. E quando tendo tomado posse, ele não entra em exercício, ou seja, ele tomou posse, assinou o termo de posse, mas ele não entrou em exercício, ele não começou a trabalhar vias de fato. E aí, ele é exonerado de ofício, tá? Porque, mas ele decidiu não entrar em exercício, então foi uma decisão dele, não seria a pedido? Não, a pedido é quando ele formaliza isso, é quando ele vai lá na prefeitura, na administração pública, no RH, solicita a exoneração. Se ele simplesmente não faz nada, ele não oficializa isso, não entra em exercício, aí entende, tudo bem, a gente até pode entender que ele abriu mão, né? Porém, a decisão final foi da administração, tá? Foi de ofício. E a exoneração de cargo em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração? Acontecerá a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio funcionário. Ou seja, a autoridade competente ela pode decidir que não tem mais interesse em manter aquele cargo preenchido por aquela pessoa, e aí exonera, ou o próprio funcionário pode não ter mais interesse em preencher aquele cargo. Bom, a vaga ocorrerá na data do falecimento, né? O servidor faleceu, então a vaga vai começar a estar disponível a partir do momento em que ele faleceu, da data do falecimento dele. Imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade, que seria a tal da aposentadoria compulsória, segundo aqui o estatuto, tá? Segundo esse estatuto. Também da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou de que determinar esta última medida se o cargo já estiver criado, ou ainda do ato que aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção ou acesso. Então vai ter a vaga a partir do momento em que o servidor se aposentar, a partir do momento em que o servidor exonerar, a partir do momento que o servidor for demitido, a partir do momento que ele for promovido. Então, a partir do momento que o ato determinar isso, ele a vaga já estará, vamos colocar assim, disponível. Também dá posse em outro cargo de acumulação proibida. Ele tomou posse num outro cargo que você não consegue acumular. E a partir do momento que ele toma posse nesse outro cargo inacumulável, aquele cargo que ele abriu mão, ele já fica disponível. Vamos voltar para o nosso slide aqui sobre a vacância. A demissão a gente vai estudar melhor, tá? Porque a demissão a gente estuda na parte das penalidades, porque a demissão é uma forma de punição, tá? Diferente da exoneração. Exoneração não é uma forma de punição, a demissão é. Tá? Então a demissão a gente vai estudar melhor como é que um servidor pode ser demitido num cargo público, mas saibam, né, que o funcionário ele só perde o direito ao seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, passou por todas as instâncias e tem que ser aberto um PAD e será assegurado a ele ampla defesa, tá? A demissão não é algo comum, tá? Mas vamos ver situações que resultam em demissão mais para frente. Temos também a promoção. E a promoção é tanto uma forma de provimento quanto uma forma de vacância, né? No caso da promoção, é uma situação em que o servidor, dentro de uma carreira, né, ele vai subindo de nível, tá? Então, ele vai melhorando os seus vencimentos por conta disso. Não é que o servidor mude, ele não muda de cargo, tá? Ele vai ascender funcionalmente no sentido de que ele melhora os seus vencimentos porque ele passa para um padrão, ele vai para um padrão superior dentro da sua carreira funcional. E quando ele tem essa ascensão, ele está, né, passando de um padrão de classe para outro, o imediatamente superior, dentro da sua carreira, ele está deixando vago aquele que era inferior e está ascendendo para aquele que é superior. Então ele está deixando aquele vago. Por isso que ele é uma forma de vacância, ao mesmo tempo que ele também é uma forma de provimento. E aí, como eu falei pra você, gente, o acesso, ele foi revogado, tá? Ele é inconstitucional, porque seria uma forma de você conseguir investir num cargo público que não pertence à carreira em que você prestou o concurso público inicialmente, tá? Então, é você investir num cargo público sem prévia aprovação em concurso público. E isso é considerado inconstitucional. O acesso seria isso, é você ter essa tal da progressão, dessa ascensão funcional, é você conseguir passar para um outro cargo de uma carreira distinta a que você prestou concurso público. E isso não pode, tá? Isso é proibido, então não deveria nem estar aqui nesse estatuto. Mas foi o que eu falei para vocês, né? Os estatutos, eles estão
desatualizados, a maioria realmente aparece desatualizado, não é só isso não, muitos. Então, não cabe um elaborador de questão cobrar isso na prova de vocês, tá? Se cobrar, vocês vão recorrer. Mais uma forma de vacância é a aposentadoria, né? Faz muito sentido, o servidor estava ativo, de repente ele fica o quê? Inativo. E aí, aquele cargo que ele estava ocupando, enquanto ele estava ativo, agora ficou o quê? Ficou vago, né? Porque ele agora está na inatividade, tá? Então, é uma forma de vacância também. A posse em outro cargo inacumulável também, porque se você está tomando posse num cargo que você não consegue acumular, que é proibida a acumulação, você é obrigado a abrir mão daquele outro cargo. Você não pode ter dois, você tem que abrir mão de algum. Aí você vai ter o quê? Você vai ter que exonerar. Você vai ter que, obrigatoriamente, deixar um dos cargos vago. E o falecimento, né? Não tem o que falar, a pessoa faleceu, deixou o cargo vago. Vamos fazer uma questão. Já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, que ajudam demais. Os feedbacks são muito positivos em relação aos simulados. O pessoal costuma gostar bastante. Vocês estudam a teoria e depois vocês praticam na forma de exercício. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Temos também cursos no formato de módulos com videoaulas hospedados na Hotmart. Cursos esses para cargos específicos. Tem os conteúdos específicos para o cargo de inspetor escolar e tem também os conteúdos comuns para professor 1, professor 2, para secretário escolar e psicopedagogo. Os links também estão presentes na descrição desse vídeo e vocês podem também fazer contato através do Instagram do canal, que é o @ensino em ação, beleza? Vamos à questão. À luz do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mangaratiba, é correto que se afirma em: nomeação é uma das formas de vacância de cargo público? Nomeação é vacância, gente? Não, né? Nomeação é provimento, tá? Letra A tá errada. Letra B: se tornará imediatamente vago o cargo do funcionário que completar 65 anos de idade? Bom, não, né? Porque a gente viu que a aposentadoria compulsória, segundo aqui esse estatuto, acontece aos 70 anos de idade, tá? Então a letra B também está errada. Letra C: o concurso terá validade de até 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. Também está errado, né? Porque o concurso terá validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. D: quando tendo tomado posse, não entrar em exercício, o servidor será exonerado de ofício. Exatamente. Se ele tomar posse e não entrar em exercício, a administração pública entende que ele abriu mão do cargo e aí exonera ele. Exoneração de ofício. Letra D é a resposta. Vamos estudar agora sobre direitos e vantagens? Bom, seguindo aqui o nosso estudo, vamos falar de vencimento e remuneração. Importante isso também, tem que saber diferenciar vencimento de remuneração. Vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado por lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente, sendo vedada a sua vinculação. Em outras palavras, o vencimento é o seu salário base, tá? Então é quanto você recebe para exercer as suas atividades. É retribuição pecuniária por conta das atividades que você exerce por estar assumindo um cargo público. Retribuição pecuniária tem a ver com dinheiro, ok? Não pode ser inferior a um salário mínimo e tem que ser periodicamente reajustado. Então o vencimento dos cargos públicos é irredutível, não pode diminuir, tá? Não pode reduzir. Já a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Já a remuneração é o vencimento, ou seja, o salário base, mais os benefícios do cargo. Por exemplo, se você ganha uma gratificação porque você exerce um cargo de confiança, você ganha lá o teu salário base, mais aquela gratificação, mais aquele adicional ali que você exerce alguma outra atividade. Então, os benefícios daquele cargo, tá? Então, é o salário base mais os benefícios. Isso é remuneração. Vale dizer também que nenhum funcionário poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. Ninguém pode receber mais do que o prefeito. O prefeito é o teto em nível de remuneração. A menor remuneração atribuída aos cargos públicos não será inferior a 1/40 do teto de remuneração fixada no artigo anterior. Também utiliza como padrão, como referência, a remuneração do prefeito, né? Não pode ser também menor, inferior a 1/40 do teto, que é a remuneração do prefeito. Bom, o funcionário perderá a remuneração nos dias em que ele faltar ao serviço, faz todo sentido, faltou, sem justificar, ele vai perder a remuneração naquele dia que ele faltou.
A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Então, ele saiu do serviço, ele deixou o expediente antes da finalização do seu horário, né? Ou ele chegou atrasado, né? Então, ele saiu antecipadamente ou ele chegou atrasado. Então, nesses casos, iguais ou superiores a 60 minutos, saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos, tanto saídas quanto atrasos, a parcela da remuneração será, ele perderá a parcela da remuneração proporcional a esse tempo. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. A pensão alimentícia aí seria uma questão, uma exceção, né? Então, salvo por imposição legal, vai ser descontada ali a pensão alimentícia ou mandado judicial. Tirando situações específicas como essa, não pode descontar nada do salário do servidor, tá? Da remuneração do servidor, nem do provento. O provento é relativo à remuneração do inativo, do aposentado. Não pode ser descontado diretamente do salário do servidor. Mas e no caso de entidade sindical? Aí sim, se o servidor autorizar, pode ter um desconto da remuneração direcionada à entidade sindical. Mas aí tem que ter autorização do servidor para isso. Aí ele coloca aqui, situada a contribuição sindical obrigatória, prevista em estatuto, que aí nesse caso é obrigatório. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ao provento. Como assim reposição e indenização ao erário? Seriam os cofres públicos. Vamos supor, o servidor ele cometeu ali alguma situação em que ele causou prejuízo ao erário. Pode até ter acontecido isso sem que ele tenha tido a intenção, tá? Foi aberto um PAD, investigou, o servidor foi até inocentado, mas ele causou prejuízos ao erário. Ele vai ter que repor e indenizar o erário, e aí serão descontados em parcelas mensais a remuneração, o provento daquele servidor, se ele for aposentado, é o provento dele. E parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que indenizar os cofres públicos. O funcionário em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Então no caso dele, ele foi demitido, foi aberto o PAD, ele tá respondendo criminalmente, inclusive, por isso. Ele foi demitido. Mas isso não exime ele de ter que pagar o erário, tá? Ele vai ter que pagar o erário. E aí ele tem o prazo de 60 dias para quitar, tá? Ele exonerou. Ele vai ter que quitar nesse prazo. A sua aposentadoria ou disponibilidade foi extinta. Ele vai ter que quitar em 60 dias. E se ele não quitar? Aí ele vai entrar em dívida ativa. Bom, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Esse arresto, sequestro e penhora são algumas medidas que a justiça ela pode considerar para poder assegurar que você tenha ali a execução de uma sentença, para você conseguir, de fato, pagar uma dívida, você reverter esse pagamento de dívida na forma de bens, por exemplo, daquela pessoa que está, daquele devedor. O arresto, por exemplo, é uma forma de você apreender um bem do devedor para você garantir o pagamento da dívida, né? Então, essas práticas, elas são o quê? Elas são proibidas, tá? Isso que está nos falando aqui, que é proibido. Então, e não será admitido essas práticas em relação à questão de pagamento de dívida. Aí ele coloca aqui uma única exceção, que é no caso de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Bom, o servidor público poderá gozar de licença-prêmio e férias na forma da lei ou de ambas, disposto sob a forma de direitos de contagem em dobro para efeito de aposentadoria ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória, segundo sua opção. Então, o servidor pode optar por tirar a licença-prêmio e as férias, ou ele pode contar como sendo em dobro para efeito de aposentadoria, caso ele não tire, ou transformar em pecúnia indenizatória, ou seja, em dinheiro, converter isso em dinheiro. A gente vai ver isso melhor, tá? Porque a gente vai estudar ainda sobre férias, a gente vai estudar sobre a questão das licenças. Aqui ele já adianta, né, que o servidor poderá dispor de equivalente a 3 meses de licença-prêmio ou de férias por cada ano. E vamos fazer mais uma questão para a gente estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte: considere as afirmativas seguintes acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mangarati.
O funcionário em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de 30 dias para quitá-lo? É esse o prazo, gente? Nós vimos que não, né? O prazo são de 60 dias. Então a afirmativa 1 está errada. 2. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos por decisão judicial. Tá certo, né? Não é admitido essas práticas para poder garantir o pagamento, exceto no caso de prestação de alimentos por decisão judicial. A 2 está certo. 3. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Perfeito, a remuneração é isso, é o vencimento, o salário base, mais as vantagens, mais os benefícios. Perfeito, 3 está certa. 4. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, e portanto superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, pelo prefeito municipal. Isso mesmo, o prefeito é o teto, o salário do prefeito é o teto. A 4 está certa também. O número de afirmativas corretas é... Bom, nós temos 3 afirmativas corretas, né? A 2, 3 e 4. Então, a nossa resposta é a letra D. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists direcionadas para o concurso de Mangaratiba, né? Tem playlists direcionadas para a lei orgânica também, playlist de História e Geografia de Mangaratiba para quem está tentando concursos com cargos que está sendo cobrada essa temática. Tenho também playlists de simulados, contendo simulados de português da Banquian, também de educação da Banquian, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.